Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita. E hoje nós vamos falar algumas questões e eu vou dar algumas dicas referentes a plágio, como evitá-lo, né? E que às vezes acontece realmente dos estudantes fazerem e praticarem o plágio não intencional. Então eu vou explicar isso também para vocês e inclusive para vocês evitarem. Bem, então vamos começar falando do plágio. Por que o plágio, inclusive, é considerado uma conduta não ética por parte do pesquisador e que, na maior parte das vezes, gera a reprovação instantânea? Se não tem a reprovação instantânea, o estudante tem o prazo de 30 dias para sanar todos os problemas de plágio e reapresentar o trabalho. Porque o plágio, na realidade, você está violando a propriedade intelectual, todas as ideias desenvolvidas por outros pesquisadores, e isso não é uma prática correta. Inclusive nós temos, até eu tenho um vídeo sobre o rol da vergonha da FAPESP, em que é colocado os pesquisadores também que não só cometem plágio, mas outras práticas que são violadoras daquele regulamento de ética que é a FAPESP, que é uma agência em São Paulo de fomento à pesquisa e acaba financiando diversos projetos. Mas enfim, isso acaba corroendo, né, a própria ciência, acaba corroendo a cultura científica, o debate acadêmico, porque você se apropria como seus determinados argumentos ou ideias que na realidade foram desenvolvidos por outros. Você tem muita coisa para contribuir, então por que você vai se apropriar do que o outro fez, né? O outro, a outra. Então, existem vários tipos de plágio, né? A gente tem aquele plágio que é o mais grosseiro, que você copia exatamente o texto, né? As frases daquela pessoa, né? E coloca como sendo suas as frases. Esse está sendo cada vez mais difícil de ser de nós verificarmos nos trabalhos acadêmicos, porque nós temos muitos detectores de plágio na internet, mesmo gratuitos. Inclusive eu tenho vídeos aqui fazendo uma análise, feito uma resenha crítica de cada um desses detectores, né, suas vantagens e seus pontos negativos, e muitos são realmente gratuitos. E esse tipo de plágio, ou seja, copiar a frase ipsis literis, né? Então, com os mesmos termos do outro autor, é muito fácil de ser detectado, principalmente se são textos que estão na internet, né? Então, esse a gente, hoje em dia, é mais difícil de se verificar. Mas existem outros tipos de plágio, por exemplo, o estudante ou a estudante pegar o trecho e mudar as palavras para não serem detectadas, né? O farejador, em média, né, o farejador de plágio, ele acaba identificando quando existe uma sequência de 3 a 4 palavras idênticas a um outro texto que está no banco de dados dele. Geralmente os farejadores, principalmente os gratuitos, eles só verificam aquilo que está na internet, o que você pode encontrar, por exemplo, no Google. Então, nesse caso, se você altera e faz aquela famosa paráfrase, né, você também vai estar praticando plágio se você não falar que na realidade essa é uma ideia do outro autor ou da outra autora. Então, mesmo que você escreva com as suas próprias palavras o texto, ainda assim você estará praticando plágio se você não falar a sua fonte, né? Por quê? Porque você, na realidade, está se apropriando da ideia do autor ou da autora, não é verdade? Bem, esse ainda é mais comum, até porque para muitos detectores às vezes acaba ficando um pouco difícil por causa da paráfrase, né? Mas existem alguns detectores, farejadores de plágio, que acabam verificando essa questão semântica. Então, se você substitui, por exemplo, através por meio de, sendo que através aí já é um erro de português, mas tudo bem, porque através é atravessar, né? Que nem a luz atravessa o vidro, né? Você não coloca no sentido de por meio de, mas a gente vê muito em textos. Então, se você substituir por isso, ainda assim pode ser que eles detectem, depende, né?
Um outro tipo de plágio que a gente acaba verificando é um plágio que você pega um texto estrangeiro e faz a tradução dele, né, na língua portuguesa. Bem, alguns detectores de plágio acabam verificando sim que você cometeu plágio. Por exemplo, o Turnitin, ele tem mais de 150 línguas no seu banco de dados. Então, se você pegar um texto e simplesmente fazer a tradução, sim, você será pego ou pega, não tenha dúvidas. Outro tipo de plágio que nós também verificamos, o autoplágio. Você escreveu um artigo e publicou. Você entregou um artigo para um evento, um congresso acadêmico. Você não pode copiar aquele texto e colocar no seu TCC. Você pode utilizar trechos ou até fazer a paráfrase de você mesmo e fazer a referência e colocar de onde foi citado. Por isso que tem inclusive regras da ABNT falando como citar palestras, eventos e etc. Porque o autoplágio também é um tipo de plágio. E um outro tipo de plágio também que a gente observa é quando o estudante ou a estudante pega um texto e começa a fazer as paráfrases e cita outros autores na mesma ordem que está naquele texto, apropriando-se da ideia e da forma como se construiu, se conectou os demais autores daquele lá que foi o texto central. Geralmente é do referencial teórico. Então você se apropria da estrutura do texto, das ideias e inclusive da ordem de referência dos demais autores. Você mencionou outros autores? Sim, mas você está usando exatamente as mesmas conexões, as mesmas formas de análise daquele autor que é seu referencial teórico. Ah, então eu não devo pegar os autores que são citados? Claro que pode, mas você não pode só se apropriar disso, né? Você precisa fazer as suas conexões e não fazer a conexão exatamente do mesmo trecho que aquele autor também fez. É dificílimo, assim, praticamente impossível você usar os mesmos trechos e seguir a mesma ordem de outra pessoa. Uma ou outra coisa, claro que é possível, a gente verifica em várias obras, não é verdade? Mesmos trechos sendo utilizados por diversos autores, porque é uma frase muito paradigmática e etc. Mas isso ainda assim é um problema, né? É um plágio e você pode ser pego ou pega. Então também evite. E uma última recomendação, que eu me sinto obrigada a falar com você sobre isso. Porque às vezes eu acabo escutando, vendo vídeos no YouTube sobre métodos, metodologia, questão de plágio, e às vezes eu fico até muito chateada porque estão ensinando os jovens pesquisadores de forma errada, porque são pessoas que na realidade não têm essa prática acadêmica, não são do meio acadêmico, pegam um livro, abrem e já acham que conseguem fazer as conexões e apresentar as ideias para vocês. E eu escutei recentemente algo que eu fiquei assim assustada. Um dos sites, que até tem muitos inscritos sobre monografia, disse, olha, na realidade se você está sendo pego pelos detectores de plágio por causa das paráfrases, porque na realidade você está seguindo a ideia daquele autor, você está praticamente construindo o texto igual, olha, uma dica boa é você também pegar livros físicos que não estão no Google Acadêmico. Na realidade, o que você está querendo sugerir com isso? Ainda vai ser plágio. Você está sugerindo que busque outros livros que não vão estar no banco de dados dos detectores, mas ainda assim continua como plágio. E dependendo do detector que a sua universidade, sua instituição de ensino superior adotar, ele vai ter sim, porque, por exemplo, o Turnitin, que inclusive a Universidade de São Paulo utiliza como detector de plágio, tanto para os trabalhos da graduação como da pós-graduação, ele tem um banco de dados extenso em diversas línguas de obras que não estão no Google Acadêmico, porque eles têm um acordo, né? Por isso que eles são, inclusive o Turnitin utilizado e é um detector de plágio que é oferecido para instituições de ensino, né? Então, na realidade, não se engane, né? Muitos detectores vão ter sim. Não é porque, por exemplo, alguns tipos de farejadores de plágio, que principalmente os gratuitos,
tem um banco de dados, né, uma base online, não significa que se você fizer com livro físico você não será pego ou pega. Vai depender na sua instituição de ensino qual que vai ser o detector utilizado. E na verdade isso é muito incorreto, é como se pegassem o que você trabalhou um ano para desenvolver e se apropriarem das ideias, né? Então, por que você já não faz certo? Porque a minha ideia, e isso eu gostaria de deixar claro para todos vocês, quem faz errado acaba fazendo duas vezes. Tem gente que até pode se dar bem, mas não vale a pena, porque imagine se depois do transtorno se for reprovado, vai ter que reapresentar, ou no final do ano se formar com a turma, porque vai ter que refazer, e sendo que tem um prazo. Se for com bolsa, você vai ter que devolver o valor. Se for uma agência pública, você vai inclusive para o Tribunal de Contas, para o rol da vergonha da FAPESP. Para que fazer isso, né? Quer dizer, se você está se dedicando àquele momento, ninguém te obrigou a fazer uma faculdade, ou uma especialização, ou uma pesquisa, ou entregar um projeto de pesquisa. Você fez porque você quis, porque você quer se desenvolver. Então, por que não fazer a coisa certa, né? Da forma certa? Uma coisa, como eu falei, muitas vezes acaba sendo intencional. Às vezes, o próprio autor, ou autor, o próprio estudante, acaba não sabendo que também é plágio, né? Principalmente com essa questão de cópia da própria estrutura das ideias de determinado autor, que você acaba colocando como suas, até as conclusões, enfim, seguindo a mesma ordem dos autores. Às vezes realmente não se sabe, e aí, é claro, é totalmente justificável, mas, pessoal, né? Se você sabe, se você está escutando esse vídeo, está vendo os tipos de plágio, para que você vai se arriscar? Né? Faça da forma correta, né? Faça a sua análise, leia os textos, faça da forma justa, que na realidade o seu trabalho acadêmico vai virar o seu portfólio, não esqueça disso. Mesmo numa relação de emprego, enfim, é muito importante para você. Então, eu sei que essa parte não é uma informação tão técnica, mas eu estou querendo falar para você que está pensando às vezes, não, eu vou olhar e já vou seguir aqui a estrutura. Se você já sabe que isso daqui pode cair como plágio, então não faça. Leia, escreva com as suas palavras, faça referência, citação, autor, data, sabe? Faça, coloque na bibliografia final aquilo que você citou, e independentemente de ser uma citação direta, longa ou curta, uma citação indireta, sempre lembre como fazer as referências, né? Referenciá-las. Se é um trabalho que você já publicou, faça menção, né, daquela obra como sendo sua. Ou seja, se você se apropriou de determinada ideia ou determinado resultado de pesquisa, referencie de quem é. E não copie a estrutura toda de um texto com os mesmos autores, com os mesmos argumentos, porque isso também é plágio de ideias. Bem, combinado? Então espero que todos comecem. A melhor forma é começar da forma certa, porque aí você já vai seguindo tudo corretamente. Não vale a pena, e não é uma prática que fomenta o desenvolvimento da ciência. Então não faça isso e fique atento e veja os nossos vídeos sobre plágio. Até vou deixar aqui também mencionada nesse vídeo a playlist, porque vai ajudar bastante, até para vocês também verem alguns detectores de plágio para geradores online. Então, muito obrigada. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Para nós da Monografia Perfeita é muito importante saber a sua opinião. E até o nosso próximo vídeo.